Olá, bem-vindos ao canal Você Está no Ventando, aquele que sempre vos traz a verdade de volta. Eu sou Valdir e nós estamos aqui para mais um bate-papo sobre os nossos fatos corriqueiros, né? Políticos do dia a dia, tanto local quanto nesse programa, por exemplo, é um papo rápido sobre uma coisa que eu observei. Eu estou chegando do hospital, passei um dia sem fazer alguma coisa, sem dizer alguma coisa para vocês, que eu ainda estou todo furado. Pois bem, mas se você estiver vindo aqui pela primeira vez, eu vou te sugerir que você dê uma visitinha nos outros vídeos que estão publicados do canal, faça a sua inscrição, marque a sinetinha para receber as novidades. Também, se achar que tiver alguma ideia para partilhar, pode usar os nossos canais para fazer os comentários, né? Que eu vou me sentir responsável por lhe dar um retorno sobre isso logo que tiver oportunidade. Pois bem, o que a gente vai começar aqui hoje? Hoje é uma coisinha rápida, né? Porque eu estou só querendo fazer um comentário sobre uma coisa. Eu cheguei do hospital e tal, mas tinha passado uns dias sem ver muita coisa. Só que eu vi um fato, e aí resolvi falar dele, porque em outras oportunidades a gente já teve, né, tocando no assunto assim por alto, que é o papel do PIG. Nosso programa, vocês sabem, é para rebater em verdade, santas verdades, essa coisa toda. Na televisão, na internet, nas redes sociais, essa coisa toda. E no jornal escrito também. E o que ocorreu? Houve uma enxurrada, eu fui surpreendido. Primeiro tinha a noticiação das mídias corporativas tentando linkar, colocando na mesma jaula, né, o governo e o escândalo do Banco Master, né? Essa coisa de querer colocar e empurrar a goela abaixo do governo, além de estarem travando, estarem danificando moralmente a estrutura do Supremo Tribunal Federal e seus membros, também querem empurrar a goela abaixo do governo, coisa totalmente nada, é o que fazem a vida toda, é o que os projetos dizem, né? Não é nenhuma novidade. O que eu vou chamar a atenção aqui agora é simplesmente para uma coisa interessante. Observe, eu já tive a oportunidade de dizer que mídia corporativa, as mídias no Império, elas são instrumento da colonização cultural no Império, ou seja, elas são instrumento para substituir o soldado e o fuzil, não é? Já falamos um pouco sobre isso. E é o processo do domínio cultural. Então, o discurso precisa ser feito, um fato precisa ser construído. Isso quer dizer que, como eu falei da outras vezes, as mídias corporativas elas não existem para vender jornal. Elas não fazem a manchete para vender jornal, não é assim, não é? Eu não tenho esse objetivo, essa fase já foi passada. A imprensa, dentro da estrutura imperial, ela não existe porque precisa da informação dos fatos, da realidade, salvo aqueles fatos do cidadão ser atropelado na rodovia. O cara morreu, não. Se não tiver uma coisa que ideologicamente possa auxiliar no projeto deles, então os fatos serão contados mais ou menos, né? Nessas condições. Mas quando se trata da seara política, o aspecto político, tanto nacional quanto, vamos dizer, a questão geopolítica internacional, as verdades, meias verdades, santas verdades, elas são construídas para satisfazer uma realidade que precisa ser montada e ser disseminada, né? Ela precisa reverberar uma coisa que o império, para continuar sendo um império, se aproveite. Ela não reverbera uma coisa que se contrapõe, por exemplo, ao interesse imperial. E, nesse momento, ao interesse da hegemonia imperial, no caso, né? Então, ela não existe para vender jornal. Se ela não existe para vender jornal, olhe só. O Lula,
eu falo especificamente do Lula, não vou falar governo, vou falar o Lula, a pessoa do Lula, é vítima, tem 40 anos, 40 anos, sei lá, até mais do que isso. Né? Eu conto assim do meu tempo de menino que eu vejo as coisas. Porque eu, quando criança, era assinante da revista Veja. Então, o Lula é vítima de 40, 45 anos, sei lá, do processo da mídia corporativa para construir, que constrói, né, ficções para respaldar um determinado interesse imperial. Né? Todo grande. Isso não é só o militante, a direita sabe porque ela ajuda a produzir. E o militante de esquerda, o pessoal que atua, vamos dizer assim, na linha progressista, acompanha porque sempre vê que o Lula é vítima desse negócio. Agora, governo que o Lula conduz sofre do mesmo mal. Mesmo sendo um governo, o Lula não é um esquerdista. O Lula não é esquerdista. Né? Isso não é demérito, não. Isso é muito pelo contrário. O Lula tem mais voto do que o PT tem voto. Isso quer dizer, o Lula está adiante do PT nesse sentido. Portanto, e isso quer dizer que o Lula não é esquerdista. O próprio eleitorado dele diz isso. Eu digo, o perfil do eleitorado dele, quem fizer um estudo sociológico do eleitorado do Lula, sabe que a partir do perfil se percebe, não é esquerdista. Ele é uma pessoa de direita, de centro, no mínimo, no máximo. Vamos dizer assim, é um liberal, mas com uma preocupação social. Mas não chega a ser uma receita keynesiana, né? Ele não chega a ser uma receita, um fruto do John Maynard, né? Então, mas isso quer dizer o quê? Que um governo do Lula é um governo de centro, talvez de direita um pouquinho mais ao centro. Isso é o governo. Porque dentro da estrutura do governo não tem esquerdista. A estrutura do governo tem os liberais que militam na esquerda e tem os de direita, inclusive extrema-direita, dentro do governo. Então, a rigor, a considerar isso, você não veria dentro da mídia corporativa, vamos dizer assim, o direito ideológico de fazer oposição no sentido de produzir ficção para até de forma irregular passar rasteira no governo. Ou seja, agir de forma na trairagem, ou pelo menos respeitar o princípio republicano e respeitar o resultado das urnas. Isso era para se esperar da mídia corporativa. Porém, nós sabemos, nós visitamos, nós vemos que isso não acontece. A prova de que não acontece, observe. O Lula foi agora chamado às favas, ter que se explicar e dizer que recebeu o cidadão do Banco Master fora de uma agenda, no Palácio, levado por amigos, e estava com o ministro, com gente do Banco Central, que ia ser indicado. O cara foi lá para fazer chorar mágoas, pitombas, com o problema do negócio dele. E aí disse o Lula que, na hora, rebateu e disse: esse seu problema se resolva com o Banco Central. Muito bem. Tá certo? Foi isso. Sem dúvida nenhuma que foi isso que aconteceu. Sem dúvida nenhuma. Não existe nenhuma preocupação de esquerda, direita, de que isso não foi. É a verdade está com ele. Mas você vê pelas manchetes que a mídia corporativa, ela trabalha com a intenção de construir um fato, de forma que ele entre no mesmo bolo que está os bandidos da direita, tudo que ela precisa proteger. É verdade isso? Todo mundo viu, todo mundo vê. Isso repercutiu, quando eu voltei agora do hospital, aí foi a primeira coisa que eu vi. Repercutiu de forma tal que tudo, olha, a líder do governo foi dizer, olha, quem tem que se explicar sobre o Master, a Glaze, quem tem que se explicar sobre o Master é a oposição. É assim?
Eu já vou dizer, não, por incrível que pareça, olha, eu vou dizer não, tá, essa afirmação, ela é uma cilada, ela é uma coisa sem tutano. É a mesma coisa dos meninos que fica brigando ali e tal, só diz a bomba, o Bozo foi preso, bomba, amanhã enforca o Bozo, bomba, a Michelle não sei o quê, bomba, a Michelle saiu, traiu o Bozo com não sei quem, bomba, e tá, isso não é para estar na seara, no debate político, uma coisa dessa. Não é para ser o dia a dia. Não se rebate a extrema-direita fazendo esse tipo de piadinha, tratando esse tipo de coisa, porque isso aí não fede e não cheira. Pelo menos para as pessoas com 2 neurônios na cabeça. Né? Mas vamos lá. Mas aí aponta, a liderança do governo diz, isso é coisa da oposição. O Haddad dá uma entrevista para o Metrópolis e diz que Lula naquele momento estava presente, mas Lula naquele momento rechaçou, fez não sei o que, confirma a coisa. Esse fato é verdade? É. Mas não era para ninguém. Primeiro, não era para o Lula estar se tratando disso. Não tinha. Ele não tem competência nenhuma para resolver isso. A coisa não resolve no Banco Central, Então por que esse cara passou no tapete, atravessou a sala do 3º andar, pisou no tapete, limpou os pés ali? Não era para ir no Palácio. Esse assunto era lá no Banco Central. Tem que ir lá, não é não? E lá só para dizer, olha, recebi meu amigo, meu não sei o que, mas na hora eu disse isso. O presidente é para estar se explicando sobre isso? Não. O cara tem um pedido de aposentadoria para fazer no INSS. Aí ele entra no Palácio do Governo, sobe no 3º andar e fala, eu gostaria de ser aposentado por isso aqui, não sei o que. O que é que o Lula faz? É o Lula que tem a atribuição de conceder a aposentadoria? Não. Embora ele seja o presidente da República, ande de avião na hora que quiser, tem certas coisas que ele não pode fazer. Ele não pode assinar um processo deferindo um benefício de aposentadoria. Ele está fora das alçadas, ele não tem competência para isso. Nem se ele fosse Deus, podia fazer isso. E será que ele não sabe disso? E os assessores dele não sabem também? E por que está na surdina? Por que não está na agenda? Então, a necessidade de se explicar, você já viu que foi um passo errado. Não era para ter criado essa realidade. Essa é a primeira coisa. Depois tem lá, a Folha pipoca a notícia lá do canalice, né? A Fundação Perseu Abramo contratou para uma aula de ABC Paulo Gala. Quem diabo é país? Já começa, aí já faz ali um radiograma do Paulo Gala e tal, para que canalice se apresente para dizer alguma coisa. E aí, meu peixe? Não, mas foi isso, foi não sei o quê, blá, 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 blá. Entendeu? Ou seja, o que eu quero dizer é, a imprensa, a mídia corporativa, ela vem com esses apetrechos para construir, são falsetes de verdade, para construir fatos que permitam criar uma realidade para o interesse dela, para o projeto político dela. Ela está errada? Essa é a pergunta. Primeira, a mídia que faz isso está errada. Eu vou dizer uma coisa para vocês, vocês vão se espantar. Não está, não. Não está, não. Por quê? Porque isso não é interesse de vender jornal, ela não vive de vender jornal. Ela tem um projeto de sociedade, um modelo de economia, um modelo de exploração e um modelo de concessão imperial que é dicotômico com um projeto político popular, mesmo de direita, mas conduzido pelo Lula. Então, existe uma dicotomia. Então, sabe, isso é como no ringue. O embate político, ele é um embate. O embate político é uma guerra, eu já disse. A própria guerra é um embate político. A guerra é um embate político com a arma. E o embate político é esse aqui. Ele é uma guerra. No sentido, vamos dizer assim, até literal da palavra. Por quê? Porque são interesses, são dicotomias de mundo real que se apresentam.
E aí está no ringue. Quando está no ringue, tem dois lutadores. A pretensão, o resultado é que um vai sair vencedor. Não tem diplomacia, como todo mundo acha que tem. Não tem diplomacia, não existe um jogo diplomático. Um vai levantar a mão para dizer, eu ganhei o cinturão. O outro ou vai estar com a mão abaixada ou vai estar nocauteado no chão. Perdeu. Um tem que ganhar e outro tem que perder. Esse é o projeto. Então, um projeto popular, ele é dicotômico com um projeto que é imperial. E que a mídia corporativa é só um instrumento de manutenção e de, vamos dizer, e de sustentação do império que aqui é colônia. Então, ao fazer isso, o que a mídia corporativa está fazendo é o que se espera dela. E olha como é o que se espera dela. Eu disse, tem 40 anos que ela criou, que o Lula é vítima, não tem? Tem. Ou seja, a pessoa que já tem idade de ter neto, com 40 anos, é uma vida. Uma pessoa com 40 anos já tem possibilidade de ter neto. Então, com 40 anos, ou seja, numa idade de avô, só no período de avô, o Lula foi perseguido por essa mídia golpista, a corporativa. Então viveu uma vida toda, até ser avô, eu estou falando só do período em que foi perseguido, viveu uma vida inteira até chegar à idade de ser avô, e não ter aprendido nada, não tem um dia assim, não conseguiu as coisas, os fatos se repetindo todo dia como o sol quando nasce. Ele não sabe. Eu, por exemplo, não preciso mais fazer nada para saber que amanhã, 7 horas, 6h30 da manhã, o sol vai estar batendo em cima do meu telhado. Não existe nenhuma possibilidade de eu não saber. E eu não vou estar lá na frente, eu estou dizendo agora. Nesse exato momento eu estou dizendo, amanhã vai estar um sol lá. O que é que me faz acreditar nisso? Desde que eu nasci eu vejo o sol. Nascer e se apagar. É igual a história do Lula perseguido pela guerra. Nesse período todo que ele se tornou avô, debaixo de perseguição, não aprendeu como é que é o comportamento. Então, a imprensa está errada? Não, ela está fazendo o que ela faz todo dia. Bom, nós vamos, o tempo está passado assim, eu vou dividir isso em 2 partes, vocês acessem outra parte ali para ver a continuação do nosso bate-papo. Vou continuar daqui onde a gente parou, beleza? Até! Mata, 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 a vida brota ao jorrar da grota que se faz rir. Desmata, mata, mata, a morte avança, fruto da herança que causou este. Matam curumins, o poceiro que se assentou. Matam ativistas, sindicalista que se engajou. Não morre, não morre, desmorre, viram mártires. Balas não ferem, não calam ideais. Não morre, não morre, desmorre, viram mártires. Balas não ferem, não calam ideais.
Lara, lara, lariri, tchic, diriri, papum, diriri, da, lara.